como eu adiantei no início da edição de hoje do Bom Dia Agronegócio, os preços dos grãos despencam na Bolsa de Chicago nesta segunda-feira, combinando ali os últimos acontecimentos políticos, em especial nos Estados Unidos, e, claro, os fundamentos do próprio mercado. Algo para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Segunda-feira é dia de Eduardo Vanin, nos fazer companhia aqui no Bom Dia Agronegócio. Analista de mercado da Agriinvest Commodities. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. É sempre um prazer recebê-lo para a gente começar a semana. É que eu tô mandando uma mensagem aqui pro Trump. Uma mensagem de solidariedade, Eduardo Vanin? Não, qual que é o endereço do anjo da guarda dele? Meu Deus do céu, Onde é que preciso de um compra? desses. Onde é que compra, né, Onde é Vanin? que contrata ele? Pois é. Muito, muito Que, sorte. fi... que Sorte não, né? final de Eu semana, não hein, meu acredito amigo? em sorte. Pois Que, é, pois é. que final de semana. O que isso quer dizer para os mercados, Vanin? Que sinal os Estados Unidos mandam para o mercado neste final de semana, este início de semana, preços inclusive despencando na Bolsa de Chicago? Bom, vou focar no agro, claro. Bom, o que que o mercado está negociando especificamente hoje? É um trade war, enfim, a retomada dele, algo nesse sentido. Devido à chance cada vez maior do Trump se eleger. Então, é isso que o mercado está fazendo nesse momento, também baseado que o clima americano não tem grandes ameaças, portanto, o mercado precificando uma menor demanda pelos grãos americanos, vindo da China, especialmente a soja, que está bem pouco vendida. Eu não acredito muito nessa, vamos dizer assim, teoria ou que o mercado está tradando. Eu acho um exagero. Agora, isso ainda tem uma vida útil um pouquinho mais longa do que além desta segunda-feira, ou a gente vai ver o peso dessa informação, dessa notícia se dissipar rapidamente, Vanin? Bom, o ponto é o seguinte: se dissipar ou não, não importa muito. O que nós estamos vendo, especialmente para a soja, é que os Estados Unidos não vem vendendo há bastante tempo, para safra nova, principalmente. Vem vendendo um tiquinho, e quem vem comprando é a Sinochem, a gestora das reservas da China. E agora, para fazer volume, precisa das crushers, as esmagadoras privadas na China. Aí elas precisam vir comprar o grão americano, e, na minha opinião, isso não tem a ver com o trade war. Isso é por dois motivos. Primeiro, porque, tudo bem, vamos supor que as processadoras privadas na China não estivessem comprando soja americana por um risco de execução dos contratos. Bom, também o México não está comprando, está ali do lado dos Estados Unidos e compra quase toda a sua soja, 6 milhões, 7 milhões de toneladas por ano nos Estados Unidos. Não comprou nada até agora. Europa também compra soja nos Estados Unidos, não comprou nada até agora. Japão compra soja nos Estados Unidos, não comprou nada até agora. O ponto é que a soja brasileira ela é ainda mais barata do que a americana. Esse é o ponto. Soja ofertada para embarque em agosto, posto China, saindo aqui do Brasil, temos ainda um desconto de 30 centavos por bushel em relação à soja americana safra nova. Quer dizer, para que que eu vou comprar uma soja? Para que que eu vou alongar minhas compras lá para outubro, novembro, dezembro, se ainda eu posso comprar soja brasileira com um desconto? E aí a coisa não anda. Esse é o principal motivo do porquê que nós temos um programa americano extremamente lento. Ivanin, isso tem um peso diferente depois do relatório do USDA da última sexta-feira? Houve uma pequena redução na safra americana, mas nada que mude muito o cenário da oferta dos Estados Unidos. Esse relatório foi visto com alguma chega com alguma diferença de peso, de interpretação desde a última sexta-feira ou não? Essa situação da demanda ainda vai se chocar com uma oferta que para os americanos deve ser uma oferta recorde de soja nessa nova temporada. Não, para a soja não houve mudança. Somente o que a gente já sabia que é uma área menor. E o resto ficou tudo igual. Nada mudou.
claro, não quer dizer que não vai mudar. Quer dizer que o USDA está esperando para ver como é que a coisa anda, até porque podemos ter uma área até menor do que já foi divulgada, alagamentos e etc, etc. Pode gerar lá em setembro, quando vier a nova revisão da área, podemos ter uma área até menor. Produtividade pode ser 52 bushels por acre, pode. As condições das lavouras devem continuar boas, altas, e do milho talvez da mesma forma. E a grande incerteza, claro, dada a produção, se é 120 milhões de toneladas, se é 118, enfim, não importa muito. O que importa é que realmente, em algum momento, a demanda tem que vir para comprar nos Estados Unidos. E aí, como vendeu quase nada, 1.500.000 toneladas apenas, o ponto é quanto tempo a demanda vai permanecer nos Estados Unidos, sendo que o Brasil já, para fevereiro, oferta muito mais barato do que os Estados Unidos. Pelo menos $1 por bushel mais barato do que a safra nova deles. Enfim, se essa demanda for grande, tudo bem. Se essa demanda for muito pequena, ou que seja um pouco menor, então realmente o estoque americano para a safra 24/25, o estoque final, ele pode ser bem maior do que o USDA está trazendo nos números. Vanin, enfim, o que não, mas talvez existe alguma situação que poderia mudar essa condição pela demanda norte-americana de forma tal que pudesse dar um espaço de respiro, de fôlego um pouquinho maior para os preços da soja na Bolsa de Chicago no seu horizonte? Ou tá difícil de reverter essa situação desse programa lento de exportação de soja dos Estados Unidos? Bom, é o tempo. O tempo vai fazer esse trabalho. Daqui um mês, eu imagino que os Estados Unidos já vai estar vendendo mais, porque daqui um mês já vamos estar falando de embarque em setembro. E aí o Brasil fica mais ou menos parelho com os preços posto China da soja americana. Além disso, o Brasil vai ter vai ter um programa menor de exportação. Essa vai ser uma outra dificuldade também. Não vamos ter um estoque de passagem tão grande. Por exemplo, o Mato Grosso já está com 85% de farmer selling. Então, realmente vai ficando. Nós vamos ter menos soja do que ano passado, para essa janela de setembro até janeiro, fevereiro. Provavelmente também o Brasil vai plantar mais, pode plantar, deve plantar mais atrasado, segundo os mapas de chuva. Também devemos ter bastante chuva em janeiro, fevereiro, que atrapalha a colheita. Tudo mostra que temos uma diferença em relação a esse ano. Esse ano tivemos um estoque de passagem maior, uma colheita muito rápida e conseguimos vender bastante, embarcar bastante em janeiro, fevereiro. O clima foi extremamente favorável para os embarques brasileiros até agora, nada de anormal. Portanto, para a safra que vem, pensando em janeiro, fevereiro, o Brasil não vai ter tanta soja como teve nesse ano. Então é uma questão de tempo até que os Estados Unidos comecem a vender mais. Tempo e valor. Eu também acredito que as tradings nos Estados Unidos, olhando a situação atual, se não fizerem nada, vão ter um programa muito pequeno. O que elas poderiam fazer? Primeiramente, descontar a logística, barcaça. Está muito cara ainda, Sim. baseado num programa que está praticamente nada feito, está tudo aberto. Os rios estão num ótimo nível, até acima. Quer dizer, esse ano não vamos ter nenhum tipo de problema logístico nos Estados Unidos e a demanda é baixa. Isso quer dizer que provavelmente nós vamos ter uma queda no custo logístico americano, começando pelas barcaças e incluindo os terminais portuários, que também precisam operar com uma margem de elevação menor, baseado no cenário que temos. Então, eu acho que a soja americana, não estou falando de Chicago. Chicago é igual para todos. O que é importante aqui é o prêmio, e o custo de originação. Então, na minha opinião, os Estados Unidos têm uma gordura para queimar de uns 30 até 50 centavos por bushel. Se a soja americana, falando prêmio posto China, cair 30 centavos, 35, 40 centavos, ela é
ela se torna bem mais barata do que a brasileira para a janela setembro até janeiro. Aí vai vender. Agora, então não é uma questão só de estrutura ou de do consumidor olhar para a soja americana. É efetivamente uma questão de preço e mais do que competitividade, de concorrência, Vani. Sim, sim. É uma questão de estratégia, e, claro, isso muda o preço. Quando que os Estados Unidos conseguem vender muita soja antecipadamente? Que não é o caso desse ano. Quando o Brasil, para embarque, por exemplo, agosto, setembro, está mais caro do que os Estados Unidos. Aí o chinês vai olhar e falar: para que eu vou continuar comprando o Brasil se eu posso comprar uma soja americana para safra nova mais barata? Aí ele já compra menos aqui e compra mais aqui. Isso acontece, se você pegar o histórico, você vai ver que anos em que o Brasil vendeu muito para a safra nova, de forma antecipada, é quando o Brasil ficou caro. E esse ano nós não temos isso ainda. O Brasil está aqui, os Estados Unidos está aqui. E uma forma de tornar o Brasil os Estados Unidos mais competitivo, seria o produtor americano jogar a toalha e falar, vou vender. Isso provavelmente não vai acontecer. E a outra forma, que é o que eu comentei, logística, tem gordura para queimar. Vanin, o que que te sinaliza o contrato agosto, que nesse momento não é o mais negociado, mas é ali a nossa referência para o mercado spot, em 10,88 e o novembro, que é o mais negociado agora, referência para a safra dos americanos, em 10,48. Esse spread de 40 centavos. O que que ele significa para o mercado e como isso se reflete para o produtor brasileiro que está fazendo o seu planejamento, principalmente para a safra 2024-25? Bom, é, esse spread de 40 centavos a favor do curto é o que a gente chama de uma curva invertida. O que que ela mostra? Ela mostra o cenário americano, onde o produtor não quer vender, continua segurando, e o mercado interno americano, as crushers, elas precisam ainda comprar. Portanto, nós temos um diferencial de bases, de base, onde nós temos safra velha ainda aqui em cima e safra nova aqui embaixo. E como a gente sabe que nos Estados Unidos a liquidação dos contratos é por entrega física, então acaba que Chicago fica, conforme vai chegando perto do vencimento dos contratos, vai ficando mais colado, vamos dizer assim, na realidade do físico americano, ali no spot. Então é isso. Mostra essa realidade, onde nós temos um produtor americano que continua segurando soja, e você ainda tem exportadores que precisam cumprir com alguns contratos de exportação, e as processadoras que estão comprando da mão para a boca já tem muito tempo, precisam fazer essa ponte para a safra nova. E aí nós temos essa gordura. Morreu o agosto, nós vamos para o setembro, que é praticamente igual. O que que isso muda para o produtor brasileiro? Bom, o prêmio aqui no Brasil fazendo esse trabalho, e, e ele já está fazendo, se você pega o prêmio agosto, é 50 acima. Prêmio setembro, não sei o negócio ainda, mas seria no nível de 100 acima. Então veja que vai compensar. Então lá em Chicago está aqui, 40 centavos, como você falou. E o nosso prêmio agosto para setembro tem 50 centavos de degrau, só que o setembro mais caro. Para o produtor não vai mudar muita coisa, não. Em termos de uma precificação melhor ou pior. O prêmio vai fazer esse trabalho. Era isso que eu queria entender, como esse movimento ia se refletir nos prêmios. Aí já vou puxar a pergunta duas perguntas. A do Luciano Porto, que pergunta qual a perspectiva para a soja da safra velha em questão de prêmios. Acho que é bom a gente complementar, né, Vanin? E o Rodrigo Uhum. Mendes, que diz assim, ó, bom dia, a soja 2025 ainda tem margem para baixar ou estamos chegando no fundo do poço? Então, queria essas suas duas perspectivas, Vanin. Prêmios para a safra velha e a soja 25. Dá para cair mais ainda? Os preços podem sentir níveis ainda menores, ainda mais baixos? Bom, prêmios. Na medida em que eu acho que os prêmios se fortalecem mais, até porque Chicago está muito baixo. E o outro ponto é que nós ainda estamos com desconto em relação à soja americana. Não tem porquê um cenário desse.
É claro, e aí o chinês vai pagar? Bom, essa é uma outra história. A China está com bastante estoque ainda de soja, está chegando muita soja, isso que a gente tem que entender, a sazonalidade. Quando a gente olha a importação da China, quanto que ela recebeu? O que ela recebe foi comprado pelo menos aí uns 50 dias para trás, 2 meses. Então a China comprou muita soja, mais do que ela esmaga, em abril, maio e junho. E essa soja está chegando lá agora. A China vai ter muita soja ainda para o seu processamento agora no mês de, durante julho, o agosto e um pedaço do setembro. Então, quer dizer, um cabo de guerra, onde, claro, aqui nós precisamos ter um prêmio maior, mais elevado, principalmente para as tradings continuarem originando, porque hoje, se ela vende na China nos preços atuais e vem para comprar no Brasil, ela perde dinheiro. Ela precisa precificar o custo da compra da soja brasileira para o embarque, por exemplo, agosto ou setembro, mas está difícil. O chinês não está pagando desse nível, vamos dizer, justo, tá bom? Mas na medida que nós temos uma safra, menos grão disponível, é, e esse desconto em relação à soja americana, então eu acho que os prêmios eles vão se firmando aos poucos. A não ser que aconteça aquele cenário que eu falei ali no começo, que seria a soja americana diminuindo a sua gordura. Se a soja americana ficar mais barata do que a nossa, e aí o Brasil ainda tem alguma coisa para vender, aí vai ter que baixar para vender no nível que os Estados Unidos vende. Por enquanto não está assim. Então a resposta para a safra velha, eu acho que os prêmios se firmam um pouco mais. Preço da safra que vem, será que cai mais? Olha, se depender de Chicago, sim. Não estamos vendo, só para dar um número aqui. Lá no dia 2 de julho, a soja em reais por saca, velha e nova, bateu seu pico. Porto e ao produtor, no interior. Devido ao câmbio, e Chicago ainda estava num nível mais alto. De lá para cá, Chicago derreteu, tem um acumulado aí, acho que já de 70 centavos de queda, o câmbio também caiu, a soja perdeu 12 reais por saca. Safra velha, um pouco menos, mas safra nova, sentimos o baque. E o prêmio reagiu só 10 centavinhos nesse período. Prêmios não vão para safra nova, pensando o prêmio março, abril, maio, não vão reagir no mesmo ritmo da queda de Chicago, não vai. Até porque nós temos muito para vender ainda, é, tudo indica uma safra bem grande, claro, o clima vai dizer, mas o potencial é grande. E o chinês cada vez mais sabe que, não, peraí, quem tem que vender é vocês. Eu tenho que comprar, é verdade, mas quem tem que vender é o Brasil. Então, tudo isso acaba criando um teto para os prêmios, enquanto que Chicago não para de cair. Então, é o que eu Rony, tenho falado, e é o que eu falo sempre. Comprem put, porque Chicago é a perna fraca. era isso que eu queria saber. Então, a orientação é essa. Essa. No planejamento é olhar para essas puts, podem ser uma boa opção, portanto, para o produtor brasileiro. E como é que isso pesa na margem dele? As margens estão já muito comprometidas para a safra 2024-25 ou nem tanto para o produtor que conseguir ali boas médias de produtividade e uma boa gestão? São boas, custo de produção menor, mais baixo do que a safra passada, câmbio está ajudando, dá para fazer margem, claro que dá. Mas tem, Até para quem arrenda, está dando olha margem só, ainda. sim. E aí uma outra informação, as tradings estão pagando acima do que seria o preço da soja justo. Se você comparar ao nível que está saindo para março, por exemplo, posto China. Isso também me mostra que é um bom aumento de venda. Então, para aquele que tem que vender ali na boca da safra, fevereiro, março, questão de logística, questão de pagamento de conta, etc e tal, tem que fazer. E principalmente aqueles que já compraram os insumos e não venderam a soja ainda. Risco grande. Tem que fazer o dever de casa. Especular, quer especular, vai na bolsa. Você pode mudar de ideia e errei a mão. Sai fora.
Então, machuca menos. Agora, especular com todo o seu físico é sempre um risco muito grande. Os últimos 2 anos tem se mostrado muito ruim. Vani, enquanto a gente já comercializou da safra 2024-25 de soja do Brasil? No meu acompanhamento, 15%. Até a semana do dia 5 de julho. Tem que ver. A semana passada foi muito fraca, então não mudou muito. Por volta aí de 15%. Bem maior do que na safra anterior, que até esse momento era 6, 7%. Dobro. Ou seja, é justamente essa margem mais saudável que estimulou o produtor a avançar um pouco mais com seus negócios, inclusive olhando para as relações de troca. Sim, de forma geral, o produtor especulou menos. Vou falar mais o Mato Grosso. Ao invés só de comprar o insumo, ele também vendeu a soja. Muito bom, excelente. Vanin, e da safra 23-24, quanto a gente ainda precisa comercializar e, na sua perspectiva, quais são as oportunidades que o produtor ainda vai ter para vender isso que ele ainda precisa vender para concluir o seu ano comercial de forma também saudável? Estamos chegando perto dos 70%, 68%, por aí. Bom, daqui para frente, veja, dependemos do câmbio. Essa semana temos aí a questão de Brasília, divulgar os detalhes do corte de gastos, pode gerar uma volatilidade. Chicago não está ajudando de jeito nenhum. Vamos ver como é que vai ser o mês de agosto, se pode trazer alguma uma especulação nesse assunto. Eu acho que, por enquanto, Chicago está perto das suas mínimas. Agora, claro, com mais essa informação aí da questão aí das eleições americanas, o mercado tradando um trade war, mas em algum momento a China vai ter que vir comprar soja americana. Então, isso pode gerar um fundo aí para soja, por enquanto. E aí, depois, olhando para o plantio da soja aqui na América do Sul, aí é outro capítulo da história, aí nós vamos ter que ver. Mas vejam, não estamos vendo notícias positivas. E por isso o produtor tem que estar protegido, comprando put, vendendo futuros, algo nesse sentido. O que poderia trazer alguma novidade positiva é essa semana. Nós temos lá na China o plenário, o terceiro plenário. Isso é um assunto sempre. Esse terceiro plenário é sempre um assunto econômico. E mais do que nunca, a China precisa virar essa chave do pessimismo, deflação, falta de ânimo, mercado imobiliário que continua só para baixo, em termos de atividade e preço. Portanto, é tudo ou nada. Agora, essa semana, do dia 15 ao 18, os planejadores chineses se reúnem e o assunto é economia. E, bom, pode vir alguma coisa boa daí. O dado divulgado hoje apontou que a economia chinesa cresceu um pouco menos do que o esperado nesse segundo trimestre, né, Vani? Pois é, de novo, qual que é a draga da economia chinesa? É a construção civil. 70% do patrimônio do chinês está no imóvel. Se o imóvel perde valor, ele se sente mais pobre. E tem um ponto prático nisso. Se, por exemplo, você pegou lá um financiamento de R$ 1 milhão e o valor do seu imóvel, supondo, era 1,5 milhão. Portanto, você tem ali essa relação de endividamento. Daqui a pouco o imóvel perde valor, vem para 1 milhão e você continua devendo 1 milhão. Então, o seu score, vamos dizer assim, a qualidade de você, né, pessoa física como tomador de crédito, piorou bastante. E isso também é um fator negativo para o crédito na China e, portanto, do consumo. Então, o chinês com uma, ele está pessimista, até porque ele comprou num nível que ele acha que hoje é muito caro, porque só tem caído. Quer dizer, e aí ele já não compra outro imóvel, até porque ele não sabe se a construtora vai ter fôlego para entregar em dia ou mesmo entregar.
Então, o governo chinês precisa dar um basta nisso aí, criar um fundo, porque ainda não vimos o fundo, para esse movimento de descida da atividade, da construção civil e do preço dos imóveis. Enquanto não houver uma, alguma coisa que possa mudar essa mentalidade, nós vamos continuar vendo uma China nessa espiral que é muito ruim para todo mundo, espiral deflacionária. Bom, a gente vai continuar acompanhando. Segunda-feira que vem você está aqui de volta conosco. Te agradeço muito pela companhia excelente para a gente começar a nossa semana mais que bem informado. Vanim, obrigada mais uma vez. Ótima semana para você, para todo o time da Greenvest. Até segunda que vem. Até, pessoal. Grande abraço. Boa semana a todos. Obrigada, Vanim, para você também. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau.